Você já parou para pensar no que Deus vê quando olha para a humanidade? Imagine o Criador do universo, aquele que formou as estrelas com suas mãos, inclinando-se dos céus para observar os filhos dos homens, buscando intensamente por alguém que o busque de volta. E o que ele encontra? Essa é uma das revelações mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, mais libertadoras das Escrituras, preservada no Salmo 14, um texto que arqueólogos e historiadores confirmam ter atravessado mais de 3.000 anos de história humana para chegar até nós com uma mensagem que ainda hoje estremece os alicerces de nossa compreensão sobre a condição humana. O salmista começa declarando: "Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Do alto dos céus, o Senhor contempla os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, algum que busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocam o Senhor. Eles são tomados de grande pavor, porque Deus está com a geração dos justos. Vós fazeis escárnio do conselho do pobre, porém o Senhor é o seu refúgio. Quem dera que de Sião viesse o Salvador de Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo da situação em que se encontra, exultará Jacó e se alegrará Israel." Para compreendermos a profundidade devastadora e ao mesmo tempo esperançosa deste salmo, precisamos mergulhar no contexto histórico de sua composição. Este texto foi escrito pelo rei Davi, provavelmente durante um dos períodos mais turbulentos de seu reinado, por volta do ano 990 a.C. Historiadores explicam que Jerusalém, a cidade onde Davi estabeleceu sua capital, era uma fortaleza jebusita recém-conquistada, localizada nas montanhas da Judéia, a aproximadamente 750 metros acima do nível do mar. Essa localização estratégica não era apenas geográfica, era espiritual. Davi estava literalmente no centro do mundo conhecido de sua época, e daquele ponto elevado, tanto fisicamente quanto espiritualmente, ele recebia revelações perturbadoras sobre a natureza humana. A palavra nécio que abre o salmo vem do hebraico naval, um termo que não significa simplesmente alguém de pouca inteligência, mas alguém moralmente degenerado, espiritualmente insensível. Linguistas especializados em hebraico antigo explicam que naval carrega o peso de uma recusa deliberada e obstinada de reconhecer a realidade de Deus. Não é ignorância passiva, é rebelião ativa. Arqueólogos descobriram que na cultura do Antigo Oriente Próximo, negar a existência de divindades não era comum, as sociedades eram profundamente religiosas. Portanto, quando o salmista fala do nécio que diz no coração não há Deus, ele não está falando de ateísmo filosófico como conhecemos hoje, mas de ateísmo prático, de viver como se Deus não existisse, não importando sua vontade ou julgamento. O contexto cultural revela algo fascinante. Para aquela sociedade, a vida cotidiana estava entrelaçada com o sagrado. Antropólogos culturais que estudam o período explicam que cada aspecto da existência, desde a agricultura até a guerra, era visto através de lentes espirituais. As pessoas daquela época acordavam pensando em ofertas aos deuses. Suas colheitas dependiam de bênçãos divinas. Suas vitórias militares eram atribuídas a intervenções celestiais. Então, quando Davi descreve uma geração que age como se Deus não existisse, ele está descrevendo algo revolucionariamente perverso para aquele contexto, uma ruptura total com a própria estrutura da realidade conhecida. Mas aqui vem a revelação que estremece tudo. O Salmo declara que Deus contempla dos céus os filhos dos homens. A palavra hebraica usada aqui para contemplar é shakap,
que significa inclinar-se para olhar atentamente, como alguém que se debruça de uma janela para examinar algo abaixo com intensa curiosidade e preocupação. Especialistas em linguística bíblica revelam que este termo carrega a imagem de Deus, não apenas observando passivamente, mas buscando ativamente, procurando com esperança por algo específico. Alguém que o busque de volta, alguém que tenha entendimento. E o que Deus encontra nessa busca? Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. A palavra traduzida como imundos vem do hebraico alash, que originalmente descrevia leite azedo, algo que deveria nutrir, mas se tornou repugnante e inútil. Imagine o impacto dessa metáfora para um povo pastoril. Geólogos e historiadores confirmam que a região da Judéia, onde essas palavras foram escritas, era terra de pastores, onde o leite era precioso, fonte de vida. Leite azedo não era apenas desperdiçado, era perigoso. Davi está dizendo que a humanidade, criada para nutrir o propósito de Deus, tornou-se espiritualmente tóxica. Mas aqui está o que mais impressiona quando estudamos os manuscritos antigos. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, quase 1000 anos depois de Davi, cita este exato salmo no capítulo 3, versículos 10 a 12, conectando a revelação do Antigo Testamento com a necessidade universal de redenção através de Cristo. Estudiosos do Novo Testamento explicam que Paulo estava escrevendo para uma comunidade em Roma, capital do maior império da época, localizada a mais de 2.400 quilômetros de Jerusalém. Uma jornada que levaria meses por terra ou semanas por mar. E mesmo naquela metrópole sofisticada, com sua filosofia grega e organização romana, a verdade do Salmo 14 permanecia válida. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Arqueólogos que escavaram sítios romanos do primeiro século descobriram uma sociedade de contrastes chocantes. Por um lado, aquedutos magníficos, estradas pavimentadas, sistemas legais avançados. Por outro, escravidão brutal, gladiadores morrendo por entretenimento, infanticídio como controle populacional. A civilização mais avançada do mundo antigo e ainda assim espiritualmente a mesma condição diagnosticada por Davi permanecia. Humanidade desviada, buscando tudo exceto seu Criador. Para entendermos o que isso significava para o povo da época de Davi, precisamos compreender o contexto político e social. Historiadores documentam que Israel estava cercado por nações hostis, os filisteus a oeste, os amonitas a leste, os arameus ao norte, os edomitas ao sul. Cada uma dessas nações tinha seus próprios deuses, suas próprias práticas religiosas. E, frequentemente, o povo de Israel era tentado a adotar esses cultos estrangeiros, não necessariamente abandonando Jeová completamente, mas vivendo como se ele não fosse relevante para certas áreas da vida. Antropólogos explicam que esse sincretismo religioso era a norma no Antigo Oriente Próximo, mas Deus, através de Davi, estava declarando: isso é loucura espiritual, é dizer no coração não a Deus. O versículo 4 apresenta uma acusação devastadora. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? A expressão comer o povo como pão não era metáfora vazia. Economistas que estudam sociedades antigas explicam que no mundo antigo, onde não havia bancos ou corporações como conhecemos, a opressão social acontecia através de dívidas predatórias, tomada de terras e escravidão por dívida. Os poderosos literalmente consumiam os recursos dos pobres para sustentar seus próprios luxos. Davi, que antes de ser rei foi pastor e fugitivo, conhecia intimamente essa realidade. Mas observe a construção literária genial do Salmo. Após diagnosticar a doença universal da humanidade, após revelar que Deus procura e não encontra justos,
após denunciar a opressão social, o salmo termina com esperança. Quem dera que de Sião viesse o Salvador de Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo da situação em que se encontra, exultará Jacó e se alegrará Israel. Sião, a colina onde Davi estabeleceu o tabernáculo em Jerusalém, se tornaria o símbolo profético de onde viria a salvação. E aqui está a conexão que faz arqueólogos e teólogos se maravilharem. 1000 anos após Davi escrever essas palavras, em Sião, em Jerusalém, nasceria Jesus Cristo, o único ser humano que, quando Deus se inclinou dos céus para procurar, o encontrou buscando de volta, o único que fez o bem, o único justo. Especialistas em manuscritos antigos confirmam que o Salmo 14 foi preservado com notável precisão através dos séculos. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947 nas cavernas de Qumran, localizadas a cerca de 25 quilômetros a leste de Jerusalém, contêm porções dos Salmos que datam de 200 anos antes de Cristo. E o texto é virtualmente idêntico ao que temos hoje. Isso significa que a mensagem atravessou mais de 3.000 anos de guerras, exílios, perseguições e permaneceu intacta porque Deus quis preservá-la para nós, hoje, neste exato momento em que você ouve estas palavras. Agora, como aplicamos essa verdade devastadora e esperançosa em nossa vida? A revelação do Salmo 14 nos força a confrontar uma realidade. Por natureza, separados de Deus, somos parte dessa estatística universal. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Mas aqui está a virada transformadora que conecta 3 milênios de história. O Salvador que Davi ansiava, vindo de Sião, já veio. Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição, não apenas diagnosticou nossa condição como naval, insensatos espirituais, mas providenciou a cura. Quando Deus se inclina dos céus hoje, procurando aqueles que o buscam, Ele vê Cristo em você, se você o aceitou, e finalmente encontra o que procura, um coração que busca, uma vida que reflete entendimento. A mensagem prática é esta: você não precisa fingir ser bom o suficiente. O Salmo já declarou a verdade. Nenhum de nós é, mas você pode ser honesto sobre sua condição espiritual e clamar pela restauração que o próprio Salmo promete. Quando o Senhor restaurar o seu povo, exultará Jacó e se alegrará Israel. Essa restauração não é futura apenas, é presente. Cada vez que você reconhece sua necessidade de Deus, cada vez que escolhe buscar seu entendimento, ao invés de confiar em sua própria sabedoria, você está experimentando a resposta à oração de Davi. Você está sendo a resposta que Deus procurava quando se inclinou dos céus. E aqui está a verdade final que transforma tudo. Se você compartilha essa mensagem, se você vive de forma que outros vejam não sua bondade natural, mas a graça transformadora de Cristo em você, você se torna parte da geração dos justos mencionada no versículo 5, não por mérito próprio, mas pela justiça imputada de Cristo. Esta é a paz que transcende entendimento, saber que Deus não procura a perfeição humana, mas corações dispostos a serem transformados. Esta é a prosperidade verdadeira, não de cofres cheios, mas de almas restauradas. Esta é a esperança inabalável, fundada não em nossa capacidade de ser bons, mas na capacidade de Deus de nos fazer novos. 3.000 anos atrás, nas montanhas da Judéia, um rei que conhecia tanto a glória quanto a vergonha, escreveu estas palavras, guiado pelo Espírito de Deus. Hoje, onde quer que você esteja, essas mesmas palavras o alcançam com uma pergunta. Quando Deus se inclina dos céus procurando por você, o que ele encontra? Alguém que age como se ele não existisse? Ou alguém que, reconhecendo sua própria insuficiência, busca desesperadamente aquele que é mais do que suficiente? A verdade chocante do Salmo 14 não é que somos pecadores, isso é óbvio.
A verdade chocante é que, apesar de tudo isso, Deus continua procurando, continua se inclinando dos céus, continua oferecendo restauração. E quando você responde a esse chamado, quando você se torna parte da geração que busca a Deus, você entra numa história que começou antes de Abraão, que ganhou voz através de Davi, que encontrou cumprimento em Cristo e que continua se desenrolando em sua vida hoje. Que essa revelação não apenas toque seu coração, mas transforme radicalmente como você vive cada dia, sabendo que o Deus do universo está procurando por você, não para condená-lo, mas para restaurá-lo completamente.